E aí, meus amigos, vocês estão felizes? Nós estamos aqui para mais uma aula e como conversado na aula passada que a gente abordou a questão de fé, nós decidimos dividir em duas aulas a questão da fé, porque existem muitas coisas para se conversar sobre a fé, beleza? E eu espero que isso esteja edificando sua vida, que você esteja anotando, igual aqueles professores que vão lá dar um visto no seu trabalho, eu quero dar um visto no seu caderno também. Mas que você esteja anotando aí, que tenha sido bem claro para você, beleza? Então hoje a gente vai continuar aqui conversando sobre fé. E aí, agora a gente vai num texto muito conhecido, que é de Tiago, né? Que fala sobre a fé sem obras é morta. Então vamos lá, Tiago, capítulo 2, finalzinho da Bíblia aí. Corre comigo. Pega uma caneta para você dar um risco nesse texto aí, que ele é muito importante. Então, Tiago 2, a partir do versículo 14. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver ações que a comprovem? Esse tipo de fé é capaz de salvar? Suponham que um irmão ou uma irmã não disponha de roupas ou de alimento diário, e alguém lhe diga: Shalom, aqueça-se e se alimente bem, sem lhe dar nada do que necessita. Que bem há nisso? Da mesma forma, a fé por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morta. Nossa, que texto bom, né? Eu queria falar sobre uma coisa aqui, que a gente precisa sair da consciência mental, sair da teoria e ter uma vida vivida. Por quê? O que Tiago aqui está exortando a comunidade, está exortando os irmãos na fé? Ele está falando o seguinte, cara, talvez, e só talvez, você tenha uma fé. Só que essa fé sua, cara, ela tá mortinha da Silva. Por quê? Porque ela não tem obras. Ela é uma consciência, ela é uma teoria, ela é uma coisa que está presa na sua mente, ela é um monte de informação. A gente precisa romper para um lugar de ação. E aí é interessante que ele coloca entre aspas a afirmação de fé, né? Porque a evidência da fé, o resultado daquilo que eu falo que eu creio são ações. Então, o que evidencia e o que mostra que eu tenho a fé, que eu creio, no que eu creio, é o tipo de ações que eu faço. Então que fique bem claro, é que nós não estamos defendendo, e Tiago também não está defendendo, que nós somos salvos pelas nossas obras. Não, de maneira nenhuma. O que ele está dizendo é o seguinte: nós somos salvos pela graça. A fé não vem de nós, é dom de Deus, a salvação vem do Senhor. Mas agora que eu fui tão amado, que eu fui salvo, que eu fui redimido, que eu estou sendo transformado, essa transformação aplica em ações práticas que revelam exatamente o que eu creio. Então, cara, eu não quero que você saia dessa aula hoje sabendo o original da palavra de fé, sabendo as definições de fé, sabendo vários versículos sobre fé, tendo um bom sermão sobre fé, ser alguém que realmente conhece definições de fé, mas que não pratica ações de uma fé que tocou as suas entranhas. Vamos lá, alguém, a gente precisa deixar com que a mensagem determine o tipo de gente que a gente vai ser. Então, que a sua fé, aquilo que você crê, determine exatamente como você vai agir, beleza? Então, quando a gente fala de Paulo está falando sobre justificação, beleza? Paulo está falando de uma salvação que me justifica. Aqui está falando sobre uma fé que me salvou, mas que me regenerou, que me fez praticar boas obras. Então aqui nós estamos em lugares diferentes. Uma é a fé da justificação, onde Deus se encontra com Abraão. A outra é a fé de Abraão subindo ao monte para entregar Isaac. Vocês estão me entendendo? Então aqui não há uma controvérsia, mas sim um complemento.
Uma outra coisa que eu queria abordar na aula de hoje, eu sei que eu falei um pouquinho por alto na última aula, mas eu gostaria que a gente gravasse isso. Que fé e arrependimento são inseparáveis, beleza? A fé e o arrependimento são inseparáveis. Corre comigo lá em Atos, Atos capítulo 20, a gente vai dar uma lidinha em Atos agora. Capítulo 20, versículo 21 diz assim: declarado com a maior seriedade, tanto a judeus como a gregos, voltem-se dos seus pecados para Deus, arrependimento. Depositem sua confiança no Senhor, fé. Então aqui a gente vê andando junto o meu arrependimento e a minha fé. Então arrependimento e fé são inseparáveis. E quando nós estamos falando sobre ações ainda, né, os resultados da nossa fé, em Tiago lá está falando sobre uma boa obra, de se compadecer pelo irmão e agir como os pés e as mãos de Jesus aqui na terra, tocando no natural, né, dando o que comer, dando o que vestir para o necessitado ali dentro da historinha que Tiago propõe. Mas existem outros tipos de ações da nossa fé também, e eu queria crescer um pouco nesse raciocínio com você, para que a gente se autoexamine e veja se a fé que nós professamos não é morta, mas sim carregada de ações que revelam o tipo de fé que nós temos. Então vamos lá, a segunda ação é a ação de obediência. Eu queria colocar essa ação de obediência como um santo temor. Vamos lá, alguém. A gente precisa ter um santo temor, que é o resultado da fé correta. Vamos lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, versículo 7. Como de costume, a gente vai ler bastante a Bíblia, tá bom? Pela confiança, Noé, depois de ter recebido o aviso divino a respeito das coisas que não vira, foi tomado de santo temor e construiu uma arca para salvar sua casa. Por meio dessa confiança, condenou o mundo e recebeu a justiça procedente da confiança. Meu Deus, cara. Porque Noé teve uma ação de obediência que vinha de um santo temor por uma compreensão correta de Deus. Ele fez o que Deus falou, mesmo que ele não via. Só para você entender um pouco o contexto aqui, Deus manda Noé construir uma arca e diz que vai chover. Só que a palavra chover nunca tinha acontecido na terra ainda. Então Noé foi no impossível de Deus construir algo mediante a palavra de Deus. Por quê? Porque ele tinha santo temor, porque a fé dele não era morta, ela era carregada de obediência. Por mais absurdo que era, por mais que a vista não compreendia, ele andou pela fé. Ele andou pela fé porque ele tinha uma voz de Deus. Faz sentido, gente? Uma outra ação na fé é a fé de milagres. Eu ainda creio que Deus é um Deus de milagres, que é um Deus que intervém, que é um Deus poderoso, que é um Deus que age sobrenaturalmente sobre as pessoas nessa terra. Então nós também precisamos ter ações de fé de milagre. Então vamos lá, Marcos capítulo 16. Que essa mensagem não fique apenas no nosso intelecto, amém? Mas que a gente venha se apossar dessa fé, assim como João Batista se apossou de um relato bíblico e encarnou a mensagem e preparou o caminho para Jesus, que eu e você venhamos encarnar essa mensagem, se apropriar dela e vivê-la, amém? Então vamos lá, Marcos 16, a partir do versículo 17. E estes sinais acompanharão aos que confiarem. Ou melhor, estes sinais, quais sinais? O que a gente vai ler agora. Vão acompanhar quem? Os que creem. Então, os sinais que nós vamos ler logo em seguida acompanham um tipo de gente. Que tipo de gente? Que tem uma fé viva, de obras vivas. E quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, não serão afetados se pegarem serpentes ou beberem veneno, e curarão doentes, impondo as mãos sobre eles. Uau, cara! Então, é uma outra obra da fé, uma outra ação da fé, a fé de milagre. E, cara, esse sinal está acompanhando a gente, então nós precisamos ser
intrépidos, nós precisamos ser ousados, nós precisamos viver a mensagem, impor as mãos e orar por cura e expulsar demônios e por aí vai. Amém, gente? E para a gente estar fechando o raciocínio de hoje, eu queria que você entendesse uma coisa. A cada um foi distribuída uma medida de fé, beleza? Então, eu e você, nós recebemos uma medida de fé. Isso está relatado lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Lá ele está falando que cada um recebeu uma medida, que você não pense mais nem menos de você mesmo, mas que seja na medida da sua fé. Então eu e você recebemos uma medida de fé. A pergunta agora é: qual que é essa medida de fé que eu e você recebemos? Então abre a sua mão aí e na palma da sua mão você recebeu uma semente, um grão de mostarda. Vamos lá, alguém? Então, eu e você recebemos uma medida de fé. E essa medida, esse tamanho, é um grão de mostarda. Quando nós falamos sobre a semente de mostarda, nós estamos falando do DNA de coisas grandes. Meu Deus. Então, você tem nas suas mãos um DNA de coisas grandes. Você pode fazer com que a sua fé, que é uma semente, se transforme numa grande árvore que alimenta e dá sombra para outras pessoas. E esse é o objetivo. Então eu e você, nós precisamos ter uma fé crescente. Nós precisamos crescer de fé em fé. E como que faz para eu crescer na fé? Eu preciso exercitá-la. Então o que nós estamos fazendo aqui agora? Uma academia espiritual. Nós estamos exercitando a nossa fé. Nós estamos pegando esse grão de mostarda e nós estamos desenvolvendo para que ele se torne uma grande árvore. Por quê? Uma coisa é fato: à medida que você e eu recebemos, tem um DNA de coisas grandes. Só que o porquê que talvez alguém anda 1000 milhas e o outro não? Porque ele não exercitou esse DNA, porque foi nos dado um protótipo para desenvolvimento de fé em fé, e não algo ali passageiro. E aí eu queria até crescer nesse raciocínio. É por conta disso que existem tribulações, porque as tribulações nos aperfeiçoam. As tribulações fazem com que nós andamos de glória em glória, de fé em fé. É por meio delas que nós perseveramos, temos paciência e nós desenvolvemos e cultivamos a nossa fé. Então eu queria que nessa aula você saísse daqui entusiasmado a encarnar a mensagem, a andar numa fé de milagres, a entender que você tem um DNA de coisas grandes que você precisa desenvolver. Para quê? Para que a sua fé não seja morta, mas que ela tenha ações e evidências da sua crença. Certo? E para que a gente possa compreender o tempo de Deus nesse desenvolvimento, eu queria abrir com você Hebreus 6. Corre lá em Hebreus 6. Mano, eu amo muito Hebreus. Você precisa ler Hebreus, cara. Hebreus, capítulo 6, ó, falei meio altão agora. Hebreus, capítulo 6, do versículo 12 ao 15. O texto diz assim: de modo que não se tornem indolentes, mas sejam imitadores daqueles que, mediante confiança e paciência, recebem o que foi prometido. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou cumprir o que prometera. E, por não ter ninguém maior do que ele mesmo, para que pudesse jurar, jurou por si mesmo. Uau, cara! Então, para que a gente não seja alguém indolente, mas sejamos imitadores de Cristo, imitadores do nosso pai na fé, Abraão, nós precisamos ter uma confiança que está junto com a paciência. Porque o tempo é de Deus. Não adianta eu saber o que é para eu fazer. Eu preciso saber o que é para eu fazer, como fazer e quando fazer. E todos esses segredos estão no coração de Deus e Ele revela para aqueles que se aproximam dele. Então, cara, nós precisamos de uma fé paciente. Porque assim como Deus prometeu, Ele cumpre. Porque se Deus falou, já é. Mas a gente precisa de paciência. E por que nós precisamos de paciência? Porque a paciência modela o nosso caráter.
A paciência nos mostra que nós precisamos nos submeter à mão poderosa de Deus. A paciência mostra quem nós somos e quem Deus é. Então que a nossa fé seja fé de ações, seja uma fé prática, mas que ela seja carregada de paciência, de compreensão do tempo de Deus. Amém? E para que a mensagem de hoje fique bem equilibrada, eu queria correr com você no último texto de hoje. Dá uma corridinha aí. 1 João, capítulo 5, do versículo 14 ao 15. Vocês estão entendendo, cara? Tá fazendo sentido para vocês? Eu estou bem empolgado com o que Deus está fazendo durante essas aulas. Eu espero que você siga elas cronologicamente, apesar de você ter uma curiosidade talvez por um assunto, mas para que a gente venha crescer no raciocínio e ter um fundamento claro. E cara, que esteja fazendo sentido para você, para que você seja constante na sua fé, cara. Para que a gente seja um time, seja um turno incessante, seja uma equipe que tocou a terra, sabe? Sejam aqueles que preparam o caminho para o Senhor. Esse é o objetivo final, o estilo de vida de um cristão que permanece caminhando e que afeta o relógio aqui na terra, cara. Aqueles que apressam a vinda do Senhor. Vamos lá então, 1 João, capítulo 5, do versículo 14 em diante. Esta é a confiança que temos na presença dele. Vamos lá. Esta é a fé que temos na presença dele, não é outra. Esse é o princípio da nossa fé. Que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E sabemos que se ele nos ouve, seja qual for o nosso pedido, sabemos que temos o que dele pedimos. Meu Deus! Por isso que é muito importante o fundamento da palavra. Esta é a fé que eu e você temos. Por quê? Porque isso aqui é a palavra de Deus. Se eu creio na cruz, eu também creio nesse versículo aqui. Então, essa é a fé que eu e você temos. Que se pedirmos a vontade de Deus, isso com certeza é feito. E se pedimos a vontade de Deus e isso é feito, é só pedirmos que vai acontecer. Então aqui existem duas exortações. Nós precisamos pedir a vontade de Deus e pedir de fato. Vocês conseguem entender? Então precisamos conhecer a vontade de Deus e orar pela vontade de Deus. Talvez nós somos muito bons de oração e temos até uma fé que acha que por ser muito forte vai conseguir as coisas. Não, meu amigo, não é assim que funciona. Não é sobre ter bastante fé para uma coisa acontecer, mas Deus opera segundo a vontade dele. Então talvez o nosso erro é não conhecer a vontade de Deus. Ou então você conhece a vontade de Deus e você sabe o que Ele quer fazer na terra e Deus está deixando claro para você, mas te falta oração, cara. Então que o final dessa aula seja uma ferida no nosso coração de conhecermos a vontade de Deus e pedirmos pela vontade de Deus, porque Ele opera segundo a sua vontade. Amém? Então é isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido e até a próxima. Valeu!